Fala aí, galerinha, tudo bem? Professora Diana Faustino para mais um conteúdo, mais um assunto. E aí, sexto ano, vamos nessa? Vamos embora. E o assunto dessa vez diz respeito lá à litosfera, tá certo? Ao relevo. Só que dessa vez vamos falar sobre os agentes modeladores, tá? E o que seria, professor, os agentes modeladores? O relevo ele é composto por rochas, como aprendemos nas aulas anteriores, né? As rochas ígneas ou magmáticas, sedimentares e metamórficas, tá? E o relevo que nós pisamos, que vemos, ele é modelado constantemente, tá certo? Seja por agentes internos, aqueles que ocorrem dentro da Terra, que já vimos várias vezes, né? Seja por agentes externos. Então, hoje vamos ver de que forma esses agentes, eles modelam a forma da Terra, né? Dando origem aí aos relevos, certo? Então, os agentes internos, como o próprio nome está dizendo, acontece de dentro do interior da Terra para fora, tá? São os abalos sísmicos ou terremotos, né? Os tremores de terra, que são provocados aí, né? Por dois pontos bem famosos relacionados ao terremoto, que seria aí o epicentro, né, ponto onde tem início o terremoto, né, no interior lá da Terra, e o epicentro, o lugar da superfície onde ele é sentido, tá certo? Então ocorre aí dois pontos, onde ele ocorre lá no interior da Terra através do movimento das placas tectônicas que se chocam, hipocentro ocorreu lá, né? E epicentro é o lugar aqui na superfície onde nós estamos, onde estão as casas, os prédios, os lagos, os mares, a gente, tá certo? E é sentido o tremor de terra, tá? Esses abalos, eles são medidos aí por uma escala chamada Richter, tá? Essa escala, ela vai medir aí a magnitude, ou seja, a potência de um terremoto. Se ele é forte, se ele é fraco, se ele é moderado. Os terremotos, eles provocam modelações no relevo. Vejam aqui, ó, houve uma rachadura imensa graças a um tremor de terra que ocorreu, né? Logo, eu posso dizer que esse agente que modificou esse relevo, modificou essa estrutura, foi um agente interno, ocorreu de dentro para fora, tá certo? Aqui nós temos um exemplo claro do hipocentro, né, local onde as placas tectônicas se chocaram, e epicentro, tá certo? Local onde pessoas aqui na superfície sentiram. Não obrigatoriamente somente a galera desse pontinho aqui vermelho irão sentir o terremoto. Pode ser, tá certo, que em outras áreas distante do epicentro, tá, e do epicentro, seja sentido o terremoto também, tá certo? Como assim, professora? Esse sentir em outros lugares distante de um epicentro, tá, é provocado pelas ondas. Exato. Quando a gente joga uma pedrinha no mar, né, ela faz aquela ondinha inicial e vai fazendo várias outras ondas. A mesma coisa é o tremor de terra, tá? É o sonoro, é o impacto, vai criando várias ondas. E onde houver rachaduras, é claro que naquela área será sentido um tremor, não tão forte como no epicentro, tá certo? Mas um tremor de terra que deixa algumas pessoas aí bem assustadas. A escala Richter, ela vai aí de 0 a 9, tá? É claro que quanto mais próximo de 0, mais fraco, tá? Inclusive, alguns nem sentidos são. Quanto mais próximo de 9, sai de perto, porque a destruição, ela é quase que total, tá certo? Então, os agentes internos são os abalos sísmicos, tremores, tá? E também o vulcanismo, que o vulcão, ele tanto pode ser ativo, né, como ele pode ser extinto, inativo, beleza?
Ativo seria um vulcão aí em constante erupção. Extinto seria aquele vulcão que a fenda parou de expulsar material magmático e agora ele não está mais ativo, tá certo? Fica apenas aquele cone vulcânico coberto de gelo, porque geralmente são muito altos, tá? Medem aí mais de 3.000 metros de altitude e já tem neve nesse topo dessa formação de relevo, tá certo? Dando aí continuidade, nós vemos aqui alguns epicentros, né? Vejam algumas áreas de constantes atividades vulcânicas, é onde tem aí esses mini vulcãozinhos, tá? No Brasil só ocorre do outro lado do continente da América do Sul, por isso que o Brasil não vai sentir, tá? Esse impacto, esses tremores e tal, com exceção do Acre, porque lembra o que eu disse lá? O epicentro pode ser aqui, ó, na região dos Andes, mas no Acre treme de vez em quando, por conta das ondas, né, sonoras que foram ali impactar naquela região, tá bom? Dando aí continuidade, nós temos um vulcão inativo. Esse vulcão no passado era igualzinho aquele lá, super vermelhinho e assim amedrontava as pessoas e tal. Hoje ele está desativado, tá? E ocorre de maneira natural. Não é o homem quem vai determinar se o vulcão ele se torna ativo ou inativo não, tá certo? A mudança ela ocorre de maneira natural. Professor, e como é que eles modelam o relevo? O terremoto rachando a terra, não é? E o vulcanismo formando o quê? Novas composições, novas deposições de material magmático, né, que vimos nas outras aulas, que é composto por rocha basáltica, tá? E também formações de montanhas. Vejam como o topo fica bem mais alto, né? Então vai modificar o relevo. Mas existem também os chamados agentes externos, tá? Os agentes externos, se o interno ele atua de dentro para fora, o externo vai atuar de fora para dentro, beleza? Temos duas etapas, uma chamada de intemperismo e a outra chamada de erosão, tá bom? O intemperismo seria aí o desgaste, a decomposição das rochas causadas pela ação da água, o calor, o frio, o vento, os seres vivos, blá blá blá. A erosão ela também vai usar desses aspectos, tá certo? Mas é mais um processo acelerado de degradação, né? O homem na erosão vai atuar de modo muito intenso. No intemperismo, o homem pode atuar e pode não atuar, tá certo? O intemperismo ele geralmente ocorre de modo natural. Já a erosão, ela meio que é acelerada pelo mau uso do ser humano, tá? Seja aí na questão da decomposição, transporte, deposição de materiais e rochas, sai mudando de um canto para o outro, beleza? Isso é acelerado pela ação humana, tá? Um exemplo disso são as chuvas, né, enxurradas. A erosão pluvial, ela é chamada de erosão pluvial porque ela ocorre através da chuva. Choveu muito, tá chovendo muito, tá certo? Essa chuva aí, quando o morro tá sem cobertura vegetal, pode provocar, tá certo, deslizamento de morro, tá? Onde essa água carrega pequenos pedaços da rocha, provocando deslizamento. Olha só que perigo. Esse período de chuva a gente sempre escuta no jornal, né, que houve deslizamento de morro. O que que acontece? O ser humano vai lá, tira a vegetação natural, que é tipo um guarda-chuva do solo, tá certo? Tá protegendo o solo ali, a vegetação tá protegendo o solo. A partir do momento que a galera retira a vegetação dali, o solo fica o que? Desprotegido e vai levar água. E essa água começa a ser infiltrada, sugada pelo solo, tá certo? O solo fica encharcado, melecado, aquela característica meio lamaçada e não tem outra. Ele desliza, ele
cai, tá certo? Porque ele está desprotegido da vegetação. Aí, para completar, as pessoas pegam e colocam as casas pesadas em cima desses morros. Só faz acentuar o deslizamento, acelerar esse deslizamento. Então, é muito perigoso quem mora em áreas de morro o período de chuvas, porque as chuvas, tá certo, acabam aí acelerando o processo de desgaste desse morro, que consequentemente vai haver deslizamento de terra, queda das casas e, Deus o livre, morte de pessoas, tá bom? Temos também aí a erosão chamada de fluvial. Se pluvial com P significa chuva, fluvial com F significa rios, tá? Eles também modificam aí o relevo, porque eles saem escavando a área onde eles passam e transportando material de um canto para o outro, tá certo? Vejam aqui, por exemplo, né? O rio, quando enche, ele chega nessa parte aqui, olha, de cima. E quando ele enche, ele fica com uma fossa, né? Porque começa a ter corredeiras, como se fosse um canal, levando tudo que eles encontram em direção ao mar, tá certo? Muito forte, e acabam arrancando esse solo todinho aqui, ó, tá vendo? Formando esses paredões, tá? Isso aí é um desgaste, beleza? Aqui, por exemplo, aqui nós vamos ter uma área de rio imensa, né? Quando isso aqui alaga, sai carregando tudo que eles encontram e devastando a região. Se as pessoas moram nas áreas ribeirinhas, perto, né, dos rios, o que que acontece? Quando chover, vai carregar a casa da galera, tá? Por isso que muita gente no período de chuva, né, e gente que não tem condições, moram à beira dos rios, tem aquelas casas chamadas de casas palafitas, porque nos períodos de cheia, a galera fica lá em cima, tá certo? E a água não invade a casa do pessoal, certo? Vamos então à erosão marinha. Veja, já tive a erosão pluvial de chuva, a erosão fluvial dos rios e agora a erosão marinha, tá? A erosão marinha, ela vai ser provocada, senhores, pelas ondas. As ondas, tá certo? Elas vêm provocando aí uma destruição do relevo que está à frente delas. Então elas saem retirando tudo que está ali para retirar da frente delas, beleza? E isso faz com que haja uma acumulação marinha, né? Que vai aí carregar esses detrimentos para um outro lugar, tá certo? Formando novas praias, porque vocês bem sabem que praia é aquele corredor esbranquiçado e não mar. Nós, quando vamos à praia, tomamos banho de mar e não de praia. Por quê? Porque a praia é aquela areia esbranquiçada antes de tocar o mar. E aquele material todinho quem carregou foi aí a força das ondas, né? A questão dos rios também ajuda a encher aquele corredor branquinho que a gente tanto ama, tá certo? Vou dar aqui um exemplo. Eu tenho aqui o mar e eu tenho um paredão. À medida que as ondas vão tocando, ó, ele vai escavando essa área, escavando até um ponto. Olha que arriscado ficou. Essa parte de cima ficou sem sustentação nenhuma. O que que acontece? Ela vai deslizar. E o mar vai continuar escavando, fazendo o mesmo processo e assim sucessivamente, tá bom? Quando o mar ele atua dessa forma, ele vai provocar o que conhecemos por falésias. Essas falésias são paredões imensos, né? Antes de chegar ao mar, é como se fossem precipícios, né? Que quando as pessoas pulam, pá, bate no mar e tal. Claro que com certeza morre, né? Ninguém vai pular de uma altura dessa, em sã consciência, tá? Mas esses paredões aí são chamados de falésias, porque eles estão aí pertinho do mar e eles estão constantemente escavados pelo mar. Essa falésia aqui é chamada de falésia viva, porque ela está em constante modificação, igual aquela do esqueminha que eu disse para vocês. Já essa daqui, tá certo? Existe um paredão aqui e tal. Ela é chamada de falésia morta, porque um dia o mar chegou lá, tá certo? E agora o mar recuou um pouco. Então tem um espaço enorme e o paredão fica gigantão lá, antes de chegar aqui, ó, na areia, que é esse corredor branco, que é esse corredor aqui, que
antecede o banho maravilhoso de mar, tá certo? Os rios, por exemplo, carregam tanto sedimento que formam novas ilhas dentro do próprio mar. A coroa do avião aqui em Igaraçu, né, que a gente vê ela lá de Itamaracá, é um bom exemplo disso. Os rios carregam, né, as areias que vêm de outros lugares e tal, e depositaram lá na coroa do avião, e a cada ano vai depositando mais, por isso que a cada ano a ilha vai ficando ainda maior, tá certo? Através da deposição de sedimentação. Agora vamos então à erosão glacial. Como o próprio nome está dizendo, glacial refere-se ao quê? Ao gelo, tá certo? Então vai ocorrer em altas montanhas, porque vocês sabem que quanto mais alto, mais frio, né? Então logo vai ter depósito de gelo no topo dessas montanhas, tá? É claro que vai acontecer muito lentamente, tá certo? E é claro que aos poucos a rocha ela não vai suportando o peso, vai se desgastando, vai aí meio que se quebrando e pum, desmoronando, tá? Claro que antes que a rocha desmorona o gelo todinho, tá certo? Então veja aqui, eu tenho a deposição de gelo, né, que vai ficando cada vez mais pesado, mas aí com o passar do tempo ele não aguenta, suporta e acaba caindo das áreas mais altas e vai até as áreas mais baixas, tá? É assim que as calotas polares aumentam o nível do mar nas regiões do oceano, porque são formadas lá na região bem alta das montanhas e tal, só que caem no oceano e vão derretendo, fazendo com que o volume de água aumente, tá? À medida do tempo. Olha aqui um exemplozinho que vai mostrar mais claramente isso aqui. Tudo isso aqui é gelo, tá? E vai sendo depositado, só que aí, devido ao peso e à inclinação do relevo, ele acaba sendo levado às áreas mais baixas, que é onde vai encontrar quem? O mar, e vai ser jogado lá como se fosse um cubinho de gelo em um copo d'água. Com o passar do tempo, acontece o quê? Degelo. Aquela água acaba se misturando, né? A água que já estava ali dentro, beleza? Ocorre, é claro, desgaste da rocha, né? Então vai haver todo esse processo. Temos então a erosão eólica. A erosão eólica, tá certo? Como o próprio nome está dizendo, ela é provocada pela ação do vento, tá? Então o vento, sem querer, devagarzinho, batendo sempre naquela rocha, vai levando um grãozinho, depois outro grãozinho, depois outro grãozinho, de grãozinho em grãozinho, vai fazendo formas, tá certo? Lindas, como por exemplo, as dunas móveis, né? Quem já visitou Natal sabe que Natal é cheio de dunas, né? E vira e mexe, as dunas estão sendo formadas em um canto, aí o vento sopra para outra direção, ela vai sendo formada em outra. Assim também ocorre no deserto secos, não é isso? Veja, eu tenho aqui uma área original e com o passar do tempo vai dando início, vai formando um outro morro, que daqui a algum tempo vai formar um outro morro. São chamadas de dunas móveis, tá? Isso é o que o vento faz. Já com as rochas mais firmes, mais compactadas, vai levando um grãozinho aqui, um grãozinho ali, e a área que for mais fácil de carregar o grãozinho, o vento sai carregando e dando essas formas belíssimas e às vezes impressionante aí na rocha, tá? É muito comum a gente ver a erosão eólica. E por fim, né, a questão dos seres humanos. Os seres humanos, eles serão aí também agentes modeladores da paisagem, tá? Porque eles irão atuar, né, de maneira muito intensa, devido aí à questão da ocupação das casas, né, a retirada de barro de um canto para construção civil, e isso vai pôr em risco a vida de outras pessoas, até mesmo para a agricultura, ele vai deixar o solo desnudo e isso vai provocar erosão pluvial lá. Vejam esse morro ocupado, se essa rocha não for cristalina, se ela for sedimentar uma areia, um barrozinho, esse peso todinho, quando chover, não vai ter outra, deslizamento de morro, tá certo? Olha aqui outra coisa provocada pela agricultura.
tá? Eu tenho agricultura, retirei a vegetação nativa, desprotegi o solo e agora a chuva veio, deu com intensidade, olha aqui, olha, o que provocou uma vossoroca imensa, tá certo? Gigantona. Então esses foram aí os agentes modeladores da Terra, tá certo? Agentes internos e agentes externos. Espero que os senhores tenham compreendido, tá certo? Para vocês aí, um beijão, fiquem com Deus e até a próxima. Eu tô tentando chegar no início aqui, naquele slide que ficou muito bonito. Tô lá chegando, tô quase lá, vou chegar nele. Bora, meu filho, ande. Cadê? Tá chegando. Eu gostaria de encerrar, né, o nosso vídeo com essa imagem, tá? Essa imagem é a falésia de Morro Branco, no Ceará, muito famosa, muito visitada. Aliás, as praias do Ceará, no meu ponto de vista, são uma das mais belas do Nordeste brasileiro, tá certo? Agora sim, para vocês um beijão, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchauzinho!